perguntar, né? Bom, então, essa é a aula oficial, é a aula de número 3. É uma aula direcionada também à utilização do aplicativo. Então, quem tem o aplicativo vai utilizar o módulo 4. Aliás, o 3, perdão, né? Então, a gente já fez aqui, né, o módulo 1 e o módulo 2, certo? Então, quem acompanhou, você esteve, Jansen, nas outras aulas? É só você vir aqui, versão português, módulo básico, né? Tem o intermediário, o avançado, o master, o caderno de teste, que nós vamos usar hoje também, e o memorização. Você vem aqui no módulo 1, esse módulo 1 nós já fizemos, está gravado o vídeo, né? Se alguém não pôde, tem o módulo 2, palavras e números, tá? E nós vamos fazer na terceira aula, né, como o módulo 4, porém, né, sendo a aula 3. Eu vou deixar o módulo 3 por último, como se ele fosse o módulo 5. Então, eu acho melhor fazer nessa ordem, tá? O módulo 1, o módulo 2, pula o 3, que é só números, e já vai direto para o módulo 4. Olá, Thaís. Primeira aula hoje, né? É importante, né, colocar a tela, né, testar o microfone, cumprimentar o grupo, porque a ideia aqui é uma aula em tempo real, se não vira live, né? Então você tem que participar, a gente tem que se conhecer, tem que interagir como uma aula presencial. Então, assim, faz sentido. Quando não é presencial, eu gravo e coloco no grupo, né? Então, quando você não tem webcam, não tem tela, não consegue participar com imagem, a gente remove, tá? Então tem que estar aqui com a cara e a coragem, até pela segurança do grupo. Quem me garante que é o seu Rocha que está aí do outro lado? O seu Rocha é o único, né, seu Rocha? É Só, verdade, é verdade. só tem Não, mas um, tem vários né? rochas, mas igual um ao outro Então, não tem, não. para não acontecer, né, da pessoa estar compartilhando o link com outras pessoas e ser uma outra que comprou, né, e de repente está cedendo, que é extremamente proibido, a penalidade é com remoção para sempre, né? Ou seja, se você comprar esse treinamento e entregar esse link para uma outra pessoa e a gente identificar aqui, você é imediatamente excluído do programa, tá certo? Pessoal, para que serve, né? Vá lá, né? Quem está com o aplicativo vai pegar o módulo 4, o módulo duplas palavras. Quem vai usar o PDF, vai usar o caderno, está na página 21, tá bem? Página 21, é esse módulo aqui. Duplas palavras, tem o mesmo nome, 3 colunas, 2 palavras em cada coluna, e aqui também é a mesma coisa, 3 colunas, 2 palavras em cada coluna, tá certo? Então você pode treinar tanto pelo aplicativo quanto pelo material, tá? Só para eu ter uma ideia aqui, quem é que vai treinar pelo aplicativo? Alguém aí vai fazer pelo aplicativo, todos pelo caderno. Tá bom. Então, quem poderia ler em voz alta a primeira e a segunda linha aí, por gentileza? Mostra pra mim de novo o caderno aí, cara, que eu ainda não identifiquei o material aqui. Isso, é o caderno básico. Eu Primeiro posso ler. caderno, vermelhinho, né? É o básico, né? É esse caderno aqui. No, na página 21, o nome é o Duplas Palavras. Quem é que lê em voz alta aqui para gente Eu posso entender ler. aqui a primeira e a segunda linha? Fé cega, ser humano, parece pressa eterna, anos-luz, ensino médio e boa prova. Isso. Então, observe que fé isolada é uma coisa, cega, a palavra isolada é outra. Se eu juntar, vira uma coisa só, sim ou não?
vira uma coisa só. Fé cega, não é isso? Tá. Então, mesma coisa, ser é uma palavra, humano é outra palavra. Quando eu junto as duas, vira uma coisa só, certo? Então, Jansen, você que já fez esse módulo aí, já treinou, você já fez mais de 14 aulas particulares, não foi? Aulas individuais, nós também temos uma mentoria que ela é individual, né? É com hora marcada, é só eu e você. Essa aula aqui é em grupo, tá? Então, qual é o objetivo de juntar palavras que têm uma relação entre si? Você está sem o áudio aí? Não, tá funcionando. Não sei. Não, o Jansen, eu digo. Tá. Tá. O objetivo, eu acho aqui, né, no caso, é ler tipo duas palavras ao mesmo tempo, né, e aumentar a quantidade de palavras escritas. Isso. Então, Thaís, você se lembra, né? Você esteve em Paracatu, não foi? Então, a Thaís, ela aprendeu o seguinte, ela aprendeu que era para parar de ler sílabas. Então, a gente treinava com monossílabas, aliás, perdão, a gente treinou com trissílabas, fizemos um exercício com o metrônomo, e você viu a diferença entre o Superleitura 1 e o Superleitura 2, não foi? Você lembra quanto deu no primeiro e quanto deu no segundo? Então, a minha mãe, que se chama Thaís, eu sou a Yasmin. Você chegou um pouquinho atrasado e não fez o primeiro teste. Foi. E no segundo teste, deu quantos segundos? Esse eu também não deu para fazer. Eu fiz aquele de ler as palavras e que você falava e a gente tinha que decorar. Você já pegou na parte de memória, né? Isso, aí no meu primeiro exercício, fui eu que acertei só uma e depois eu acertei. Eu lembro de você. Ok. Agora, então isso aqui para você vai ser novidade, tanto para você quanto para o Batista, tá? Pessoal, então nós vamos ligar um aparelho chamado metrônomo. Todo mundo aí tem um metrônomo? Você já tem, Batista, um metrônomo? Eu não. Você também não Ainda tem? Não, eu estou no celular. Só no celular, só, por enquanto. Não, mas é no celular mesmo que eu estou falando, né? Todo mundo vai ter que pegar o metrônomo. Quem não tem, eu vou mandar o link do metrônomo lá no grupo. Aí você vai baixar o metrônomo, certo? Tá bom. Nós estamos usando o Modern metrônomo, né? Metrônomo, aqui, ó. Então, é esse aqui que a gente está usando, tá certo? Eu estava usando o Pro Metronome e agora eu estou adotando esse porque algumas pessoas não estão conseguindo baixar dependendo do Android. Então, eu vou compartilhar lá. É só você triscar o dedo e o link já vai pedir para... É gratuito, tá? Você vai baixar o aplicativo e você vai perceber o seguinte, que ele vai aparecer aqui para você, onde está aqui, ó, 1/1, ele vai aparecer para você em 4/4. Então, você vai apertar aqui e vai alterar para 1/1. Aqui tem uma roleta, tá? Que girando ela para um lado, ela aumenta a velocidade do metrônomo, para outro lado, ela diminui. Tá? Então, baixando aí, você já tem, né, Jansen? Nós vamos colocar esse metrônomo, pessoal, no 40. Tá? Então, você vai rodar aqui, vai colocar no 40. Aqui em cima tem que estar 1/1. Fácil? Conseguiu, Batista? Já está aí o metrônomo? Rocha, baixou seu metrônomo? Já está instalado o seu, né? Deu certo, Thaís? James, você já mandou um link lá no... Sim, é verdade. Você está no grupo novo, né? Eu vou te mandar aqui, sim. Ok. Tá bom, então vamos lá.
tá? Já mandei para você aí também. Ok. Tá bom. Então, ligando o metrônomo no 40, você tem aqui, né, o exercício onde você tem que, a cada toque, né, então ele faz mais ou menos assim, ó, tec, 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 tec. Cada vez que você ouvir o toque, você tem que ler a linha inteira. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter que ler 6 palavras. Só que eu vou ter que prestar atenção no sentido que cada duas está trazendo. Certo? Então não é para ler fé e depois cega, ser e depois humano, prece e depois eterna. Eu tenho que ver que aqui fala de uma fé cega, que aqui está falando do ser humano e de uma prece eterna. Eu acho que é simples. Alguma pergunta até aí? Baixou, Thaís? Não, tá dando um problema aqui de armazenamento. Mas eu Oh. vou procurar lá no. Então você vai fazer, tá? É porque você tem muita coisa armazenada aí, arquivada. Então o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que se desfazer, abrir mão de algum aplicativo aí, tá? Para poder receber este, né? Ele é leve, não é um aplicativo pesado. Mas você vai poder Dá fazer só licença. com os olhos, mesmo sem o metrônomo, tá? No meu caso, igual o dela, assim, está acontecendo isso. Está carregado o celular, tem que fazer a mesma coisa, isso aí que você falou para Isso é ela. um problema de junta, seu Rocha. É um É, problema de junta no aparelho. Sabe como é esse problema? Você junta tudo, pega o carregador, o aparelho, a caixinha. joga fora? Não, não, vende e compra outro, né? Ah, tá. Você quer jogar fora o celular, seu Rocha? Ah, não. Não, jogar fora não. Você vai passar para frente e vai adquirir um outro com mais memória RAM, né? Isso. Porque o senhor estuda mais agora que o senhor está estudando lá fazendo o supletivo, não é isso? Não, Senhor, eu já terminei o segundo grau há muito tempo, então eu sempre entro nesse fato do PVS, todas as matérias, todas as então matérias. é só um reforço. Todas as matérias, até o espanhol, o inglês, matemática, física, Caramba, eu acho mais dificuldade é isso que eu quero aprender mais, matemática e a física. isso Eu aí é quero muito aprender mais bom. matemática, Então para vamos saber lá, isso. pessoal. Vamos fazer? Vocês vão passar uma ou duas vezes, tá? Então, tec, tec. Quem não tiver metrônomo, passa só com os olhos, lendo e observando. Leandro, nós estamos na apostila básica, apostila vermelha. Nós estamos no Duplas Palavras, página 21. É com o metrônomo no 40, tá? Então, pode treinar, pessoal. Você vai ler uma vez, quando terminar, hiperventila. Essas palavras que você fala, só a primeira parte de cima? Só a primeira, não, até o final. Você vai ler até a última dupla da última linha. Bigode? Isso, pelo menos duas vezes. Na minha aqui é o bigode fino, né? Duas vezes como o senhor fala? Cada uma Vamos fazer palavra? agora. Agora já era, né, senhor Rocha? Agora vamos executar. Tá bom, tá bom. E aí, após a execução, vocês apresentam as dúvidas, tá? O Leandro, como chegou depois, se não conseguiu pegar, no próximo ele faz com a gente aqui. Me avise quem concluir a primeira leitura. E me avise quando você fizer a segunda leitura, tá? Primeira leitura, aí continua lendo, termina, respira, né? Hiperventila. Faz uma segunda leitura e me avisa. Eu fiz a segunda leitura. Batista no chat aqui informou. Eu não estou botando metrônomo, não tem como. Entre segundo plano, né? Vem aqui em segundo plano, coloca o metrônomo. Se não der para fazer com o metrônomo, você pode acompanhar com a caneta ou com o dedo, tá? E aí providencia para na próxima aula ter metrônomo. Tá bom, valeu. Sem metrônomo não Deus dá. quiser. Isso. Quem fechar a segunda sinaliza.
Bom, então o Batista terminou 2, Jansen? Conseguiu, Leandro, se posicionar aí? Fiz 3 vezes. 3 vezes. Então deu, pessoal. Olha, ele tem um metrônomo ali já. Viu aí, ô, seu Rocha? Profissional, viu, dele, viu? Tá vendo Mas aí, eu vou Batista? ter, eu vou segurar um, se Deus quiser. O dele aí já é um aparelho independente. O melhor é aquele de Então, pêndulo, né? é disso que eu O de preciso. pêndulo é o melhor. Isso. Perguntas, Se Deus pessoal, quiser, na sobre a próxima. execução do exercício. Teve gente que provavelmente percebeu que às vezes terminava a linha toda, às vezes não terminava. Foi isso mesmo? Isso mesmo. Ok. Teve gente que sempre terminou todas as linhas? Não, no 40 eu consegui cumprir todo o conteúdo. Teve alguém que conseguiu cumprir? No 40? Eu usei no 55 aqui, professor. Ah, Eu você falei tudo. colocou logo foi no 55. Por quê, pessoal? Porque se você não termina no 40, tá? Se você não estiver terminando com o toque no 40, você tem que ir para a linha de baixo. Estou lendo aqui, parei aqui, ou no comecinho. Eu interrompo, vou para a linha de baixo. Então, tem que cada toque tá numa linha. Mas teve gente que achou, não, estava devagar para mim. Então, nesse caso, né, o Batista aqui pela primeira vez, você teria que aumentar agora no próximo, certo, Batista? Dá licença, Então, professor. teve gente que Então, achou dá lento, teve licença. gente que achou no limite, teve gente que nem metrônomo usou, e teve gente que já colocou no 55, certo? Você colocou em quanto aí, Leandro? 40. No 40 mesmo. Conseguiu fechar? Não. Tinha linha que você fechava, tinha linha que não. Sim. Tá, então nós vamos pegar agora a folha 2. Então, é o duplas palavras 2. Quem está no aplicativo, a mesma coisa. Né? Fizemos o duplas palavras 1. Você vai pegar o duplas 2. Só que agora nós vamos ler da direita para a esquerda. Ou seja, ao invés de ler como se fosse, né, o português, o inglês, nós vamos ler como se fosse árabe, como se fosse aramaico. Nós vamos ler de trás para frente. Observem que eu não vou ler posses grandes. Eu vou continuar lendo grandes posses. Quem está com o aplicativo. Quem está com o caderno, eu não vou ler detalhe cada. Bloco texto 1. Duplas palavras 2, página 22 do caderno vermelhinho, do caderno base. Tá? Você está no caderno intermediário aí que eu vi agora quando você levantou. Então, observe aqui, ó. Cada detalhe é como se o meu cérebro escolhesse um pontinho aqui no meio, certo? Ele cria um ponto imaginário. Para pegar o sentido, cada detalhe, ele acaba vindo pelo meio das duas palavras. Correto? Tá. Quem achou muito difícil no 40, talvez foi por isso, Leandro, que você achou difícil, tá? Porque o exercício é mais complexo, é o caderno intermediário ali, vai diminuir, vai colocar no 35. Quem achou fácil, o Jansen já colocou logo no 55, aumenta, tá? Batista, você vai manter o toque ou vai acelerar? Eu tô acreditando que. Desculpa, eu vou vejo aí que vai manter, acelerar, tá? né? O senhor não está nem com metrônomo, seu Rocha? Mas o entendimento é a melhor coisa, né? Tem que eu estou falando com o metrônomo, né? Vai manter, Batista, ou vai aumentar? Vou manter. Vai manter. Ok, então o Leandro achou muito difícil, talvez tenha que diminuir, certo, Leandro? Tá certo. Então, pode começar, né? Quem está com o aplicativo aqui, tem o metrônomo no próprio aplicativo, é só ligar o metrônomozinho pelo app e treinar no aplicativo. Tá? Não precisa nem usar o aplicativo paralelo. Eu mandei para os grupos, né? Quem está no grupo do aplicativo e quem comprou o nosso pacote aí no grupo novo também tem o app, né?
Aí vai ler umas 2 vezes, me avisa quando fechar a primeira, me avisa quando fechar a segunda. Fechou a segunda, ok. Ninguém fechou a primeira, só o Jansen que já fechou a segunda? Ok, Batista fechou a primeira. Ok, fechou a primeira. Ok, a primeira. Olha só, Jansen, você está percebendo, ó, a maioria é iniciante. No tempo que a maioria está fechando a primeira leitura, você fechou a segunda. Então é impressionante. Quer dizer, agora que o Batista fechou a segunda, antes do Batista fechar a primeira, você já tinha sinalizado que fechou a segunda. Tá? E o interessante é que você não fez força para isso. Já foi uma coisa natural, porque você já está treinado, não é verdade? Sim, verdade. É Foi muito tranquilo. bacana, pessoal. Você vai treinar quanto tempo por dia? 10 minutos por dia. Como é que eu vou treinar? Eu venho no número 1, passo da esquerda para a direita. É isso? Aí eu venho no número 2, faço de trás para frente. E agora é no número 3. O número 3 é em zigue-zague. Então, TEC, eu vou da esquerda para a direita. TEC, eu volto pela segunda linha. TEC, eu vou pela terceira linha. TEC, eu volto pela quarta linha. Quem está com o aplicativo vai ler carta registrada, educação adequada, pessoa indicada, volta por animal bom, curso integral, relação humana. Continua por jazz moderno, pedem calor e nosso mundo. Quem está com o caderno, no 3, lê grande posse, muitas matérias, interesse geral. Volta por corrigir falha, espírito livre, água potável. Continua por poema antigo, ceder auxílio, comer sozinho. Então é a mesma coisa. Tec, tec, tec. Cada vez que você trocar de exercício, você já hiperventilou, né? Puxa o ar pelo nariz forte, solta pela boca. Mas um ponto importante é você acompanhar o toque. Se for muito devagar, tem que acelerar, sobrando tempo, né? Se tiver muito rápido, se você não der conta de seguir o toque, né? Você está lendo, não está nem prestando atenção no metrônomo, aí tem que diminuir, certo? Tá bom. Então vamos lá, vamos fazer esse terceiro em zigue-zague. Pode começar. Duas ou a primeira? Terminou a primeira, sinaliza com a mão mesmo. Fechou a primeira, Leandro? Seu Rocha não vi sinalizando aí que fechou nada ainda. Não fechou nem a primeira, seu Rocha?
A primeira sim, mas eu com um Ok. pouco de Vou dificuldade. fazer pelo menos 2 vezes. É. Quando você estiver treinando sozinho, basta uma vez, tá? Aqui é porque tem alguns mais rápidos, outros mais lentos. Por isso eu peço para fazer aí de 1 a 2 vezes. Então, no número 1 é da esquerda para a direita, respira. No número 2 eu leio de trás para frente, terminou, respira. O número 3 eu faço em zigue-zague, terminou, respira. A hiperventilação é fundamental, extremamente importante. O nosso cérebro gasta 25% do ar que a gente respira. Então, cada 4 puxadas de oxigênio, uma é consumida pelo cérebro, que representa só 3% do corpo, tá? Então, no número 4, você vai, no 5 volta, no 6 é em zigue-zague. No 7 você vai, né? Você vai passando por aqui, ó. No 8 você volta, no 9 é zigue-zague. No 10 você vai. Treinando 10 minutos por dia, pode ser que, dependendo da velocidade que você colocar no metrônomo, você consiga fazer 2, 3 vezes. Então, eu fui, coloquei aqui o tempo, né? No aplicativo tem um cronômetro aqui, ó. Aí você ligou aqui o metrônomo, tá? Você vai conseguir fazer esquerda, esquerda. Se tem aula outro dia, tem, né? Tem na quarta-feira o estudo do livro Tratado, né, de Leitura Dinâmica. Mas quando não assiste ao vivo, Leandro, no dia seguinte, na verdade hoje, lá para as 11 horas da noite, ele já está no playlist, tá? Mas amanhã você já consegue assistir novamente essa aula, tá certo? Em 10 minutos, pessoal, dá para ir da folha 1 à folha 10, uma vez e meia, às vezes até 2 vezes. Na quarta-feira é às 20 horas, tá certo? Então, no sábado às 19 e na quarta às 20. Perguntas até aqui? Por exemplo, o sentido entre as palavras, conseguiu perceber o sentido? Velocidade do metrônomo, está confuso, como é que faz? James, quando você estava explicando, eu estava aqui concentrada no exercício. Sobre a forma de leitura que você disse que é diferente na 1, na 2 e na 3, você pode repetir, por favor, como se faz? Isso, da esquerda para a direita, eu até falei, né, quais seriam Esquerda para direita. o sentido, né? Então eu disse, olha, na primeira eu leio, use sempre pedaços pequenos, preparo rápido, aquário cheio. No número 2 eu leio de trás para frente, grandes posses, fundos partidários, nova era, emprego estável, água potável, fica rico. E no número 3 é em zigue-zague, carta registrada, educação adequada, pessoa indicada, animal bom, curso integral, relação humana, volta por jazz moderno. É porque eu estou na apostila. Você poderia fazer essa demonstração, por gentileza, aqui na apostila, ao invés do aplicativo? Ficou claro, não, Yasmin. Ó, no 1 eu leio indo, no 2 eu leio voltando, no 3 eu leio em zigue-zague. Entendi. Ok? É simples. Aí no 4 eu vou, no 5 eu volto, no 6 é zigue-zague, no 7 eu vou, no outro eu volto, no 9 é zigue-zague. Ok, vamos fazer o 4? Só uma vez no 4? No 4 é indo, certo? Então, Esse aí, o que o senhor falou, melhora a concentração, a memorização, é isso? não. Esse exercício aqui é para aprender a ler mais de uma palavra de cada vez. Esse exercício é para aprender a ler ideias ao invés de ler palavras. Então, no 4 aqui, ó, manifesto oficial. Isso é uma ideia. Eu não tenho 2 palavras, eu tenho uma ideia. Então, o meu cérebro, ele para de correr palavra a palavra ou sílaba por sílaba e passa a fazer saltos. Ou seja, se eu conseguir desenvolver isso, eu crio um código, eu desenvolvo uma trilha neural, eu passo a ler mais de uma palavra de cada vez. Então, nisso eu ganho o quê? Eu ganho velocidade, eu ganho destreza. Vamos fazer o 4 só uma vez indo? Pode começar. Cada um vai colocar um metrônomo na velocidade que aguenta, tá certo?
4, só uma leitura. Terminou, avisa. Cena assim com o dedo. Terminei. Vocês vão perceber que no YouTube tem muitas aulas gravadas, tá? Aulas particulares individuais. E você também pode participar com aulas particulares se você quiser, tá certo? Estou vendo que o Leandro aí está ainda usando a mão guia, né? A mão guia é uma muleta, sabe, Leandro? Para quem tem muita dificuldade no início, é válido. Mas depois, o legal é se desprender disso. Tá? Então, ok, teve alguns que não terminaram, tudo bem, vamos pegar o número 5, vamos fazer só uma vez, voltando da direita para a esquerda, é português como se fosse árabe. Pode começar, ajusta o metrônomo, vamos fazer uma vez o duplas palavras 5, é página 25. Onde eu boto? Tá bom? E por último, vamos fazer o número 6 em zigue-zague. Aí você sabe que continua o 7 indo, 8 voltando, 9 em zigue-zague, o 10 é indo. Em 10 minutos dá para começar de novo, né? Do 1 ao 10, do 1 ao 10. Se não der para fazer 2 vezes em 10 minutos, faz 1 vez e meia, ou até onde der. Tem gente que faz até 3 vezes em 10 minutos, da folha 1 à folha 10, no duplas 6 palavras. é zigue-zague também. Não que o 6 é zigue-zague. Se o anterior for de trás para frente, o próximo é em zigue-zague. Tá? Vai depender. Eu comecei o 1, não, comecei o 1 em zigue-zague. Então, o 2 é indo, o 3 é voltando. Ou seja, eu vou alternar os movimentos, hiperventilar, certo? Muito bem, vamos fazer o 6 uma vez? Eu tô 6 em botando uma zigue-zague? setinha na folha, tem algum problema ou não? Como é que é? Tô botando uma setinha na folha, tem algum problema? Tem Uma setinha todos, para ir, uma setinha para voltar. todos. Porque, por exemplo, se você repetir, o 10 era indo. O número 1 você vai ter que fazer voltando. O 3, que Aí era em inverte tudo, né? zigue-zague, mas muda tudo. Ah, entendi. Tá? E Obrigado. aí a setinha você vai dizer, ué, e agora, né? Então pode fazer, terminou, sinaliza, fiz uma vez o número 6 em zigue-zague. Durante a semana, vocês vão treinar só isso. Ué, é bitola? É bitola. Vocês vão perceber que eu mando muito conteúdo no grupo. Tá? Então, quem é novato, para não se perder, vai fazer o conteúdo da semana. Então, teve gente lá que estava no teste inicial e estava me perguntando de uma aula que era a 10ª aula. Não. Você vai fazer o que essa semana? Eu vou treinar no duplas palavras, ou na apostila, ou no aplicativo, ou nos dois, um dia em um dia no outro, para você também aprender a ler no digital, certo? E vai treinar só isso, do 1 a 10. Respira, né? A outra coisa importante de fazer é o aquecimento com os olhos, não é isso? Nós não fizemos aqui no início, mas nós vamos fazer agora. Você vai lá, liga o seu metrônomo, coloca ele no... Vamos colocar todo mundo junto aí no 140, que aí eu consigo observar os olhos de todo mundo aqui. Metrônomo no 140, então você vai fazer 20 segundos na horizontal, né? Depois 20 segundos eu vou avisar na hora. E 20 segundos de novo na horizontal. Tá? No 140. Vamos fazer todo mundo no 140, inclusive você, Jansen. Aí, Leandro, você para de olhar para o papel, você olha para frente, né, Leandro? E trabalha só o olho, certo? Ok. Rocha, olhando para frente, trabalhando só os olhos. Pode começar, pessoal. Estou olhando vocês aqui. Moleza para o Batista.
O Rocha está sem metrônomo, está fora do toque. O Leandro está numa boa. Agora é na vertical, é de cima para baixo. Agora nós vamos voltar e fazer de novo na horizontal, né? Então, olha Posso bem usar para um lápis frente. como guia, assim, ou não? Não, assim não. Você pode usar os Assim. dedos e olhar para a ponta do dedo, né? Deu, tá bom. Pessoal, nós íamos fazer um teste agora com todo mundo para ver a evolução, certo? Mas eu tô vendo que o Leandro tá enferrujado pra caramba. Tá treinando pouco, né, Leandro? O Batista começou hoje, né? A Yasmin e a Thaís também. Quer dizer, fizeram um básico com a gente lá em Paracatu, né? Nós vamos estar no Brasil todo esse ano. Nós estamos fechando aí, né? Com dezenas de municípios. Então, vai chegar um momento que essa aula aqui vai ter 1.000 pessoas, tá? Então, Paracatu foi a primeira cidade que a gente fez depois que eu retornei dos Estados Unidos. Tá? Legal. Então, foi a primeira. Então, o projeto está novinho, fresquinho. Vocês estão pegando no berço, tá? Porque todo mundo é Paracatu. Não. Só vocês são Paracatu. Você é da onde, Jance? Brasília? Brasília. Leandro? Brasília. Rocha, eu sei que é do Rio. Batista? Campinas. Ok. Mas, na verdade, é porque o pessoal ficou com a preguicinha, mas tinha 20 pessoas inscritas para fazer a aula aqui hoje, né? Mas vai ficar gravado, né? Para quem não pode participar aqui ao vivo. E eu acredito que daqui a 1 mês ou 2 meses nós tenhamos aqui entre 500 a 1.000 pessoas participando da aula ao vivo, tá? Então vai ser muita gente mesmo. Então vai ser num telão, num projetor. Por enquanto, nosso anfiteatro aqui, né, tá com uma participação de 10. Nossa intenção é sempre ter 10 pessoas aqui, pelo menos, tá? Últimas perguntas? Esse exercício que a gente acabou de fazer, é quanto tempo para iniciante? 10 em todo mundo, né? Iniciante ou não, 10 minutos todo dia. Só que eu leio uma vez, troco de folha, né? Mudo os lados também que eu leio, posso aquecer o olho, hiperventilo. Alguma Não, pergunta ainda? eu tô falando desse dos olhos. Esse Um aqui faz assim, para minuto. cima e para baixo. 1 minuto. Tem gente que manda mensagem para mim no privado dizendo que está com o olho doendo. Aí eu já sei o que ele fez. Ele ficou meia hora fazendo só com o olho. E esse exercício, ele não faz você ler rápido, esse do olho. Ele só te ajuda a seguir as linhas com mais facilidade. James, o que eu posso fazer para numa leitura mesmo de livro contínuo, eu não sentir disposta, sono, mesmo estando sentada, às vezes, numa mesa? Olha só, né? Você podia ter perguntado isso no curso, né? Mas nós vamos ter muitas aulas e esse conteúdo aí é um conteúdo de uma aula inteira. Certo. Para eu responder, eu preciso de 1 hora. Mas eu vou dar uma dica, tá? A principal dica para você não sentir sono, preguiça mental, procrastinar, é você amar o que você está lendo. Né? Se você está lendo porque vai ter que fazer a prova, porque senão você reprova, perde o semestre. Se você está lendo porque não tem jeito, vai ser né? Deus nos acuda, certo? Mas se você pegar um livro igual esse aqui, ó, demorou para chegar no Brasil, né? Ó, Tony Robbins, é o livro mais grosso dele, ó, fala só sobre dinheiro. Então, qual é o assunto mais procurado entre as pessoas hoje? Se você procurar, né? Uns vão dizer amor, né?
outros vão dizer, sei lá, felicidade, outros vão falar saúde, mas dinheiro, entre 10 pessoas, mais da metade vai dizer qual é o assunto que mais lhe interessa hoje, é como ganhar melhor, ser bem-sucedido, se estruturar financeiramente, né? Porque hoje o mundo está com dificuldade. Ganhar dinheiro se aprende, né? É uma ciência. E aqui nesse livro ele ensina, né? No Tony Robbins. Então, se você gosta do autor, gosta do tema, mesmo sendo muitas páginas, Thaís, vai ser moleza? Vai. Mas se fosse aqui, ó, a origem, né, do cateto da hipotenusa, do teorema de Pitágoras. Ah, você ia ler, mas você ia ler assim, doida para acabar logo, né? Apesar que eu até sou curioso para saber como é que surgiu. Tem gente que consegue deduzir o teorema de Pitágoras sem ter estudado. Só a título de curiosidade. Só por raciocínio lógico mesmo. Então, pessoal, no mais é isso, né? Então, a gente se encontra aqui sempre aos sábados, ao vivo,